Senhor presidente, senhores deputados, nós fizemos ontem uma primeira reunião depois da sessão desta casa, que reuniu vários deputados estaduais, o deputado Maurício Requião, PMDB, o deputado Tercílio Turini, PPS, deputado Evandro Araújo, pastor Edson Pacizic, Nelson Wersen, deputado Tadeu Venere, deputado Lemos, deputado Romanelli, deputado Evandro Araújo, todos com o objetivo de organizar uma frente parlamentar para dar origem ao movimento por eleições diretas já para presidente da República. Nós nos manifestamos nesse sentido na quarta-feira passada, juntamente com outros deputados que subiram à tribuna para defender essa posição diretas já, e como desdobramento, nós tivemos ontem, então, a primeira reunião, e estamos pegando assinaturas dos deputados interessados em constituir essa frente pelas diretas já, através de um pequeno manifesto que eu passo a ler. Manifesto por eleições diretas já para presidente. Os deputados estaduais do Paraná, abaixo assinados, consideram que o Brasil atravessa um momento político muito grave. As denúncias de corrupção divulgadas nas últimas semanas atingem diretamente o núcleo do governo federal e o próprio presidente da República. Câmara e Senado também estão comprometidos. Diante dessa situação, urge resgatar a legitimidade do processo político, o que só pode ser conferido pela manifestação inequívoca da vontade popular. Nesse sentido, consideramos que é urgente que eleições diretas para presidente sejam convocadas imediatamente. Conclamamos todas as entidades da sociedade civil e a população em geral a participarem deste movimento democrático que visa, antes de tudo, garantir a soberania popular sobre os destinos do país. Curitiba, 30 de maio de 2017. Nós estamos colhendo as assinaturas dos deputados estaduais e, como definimos ontem à tarde, convocamos uma reunião para a próxima segunda-feira, dia 5 de junho, a partir das 18 horas, no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná. Então, com essas assinaturas e com esse manifesto, nós vamos dirigir a todo o povo paranaense, comunicar à imprensa do nosso Estado e conclamar todos os movimentos sociais, movimentos e entidades da sociedade civil paranaense, estudantes, professores, intelectuais, sindicatos, da maior amplitude, enfim, todos os movimentos e todos os partidos que estejam interessados em lutar por eleições diretas já nesse momento difícil e cruel da sociedade brasileira. Todos os deputados que estiveram lá se manifestaram. Deputado Romanelli, líder do governo, é do PSB. O PSB rompeu com o governo Temer, não é mais base do governo. Isso mostra que esse leque, essa aliança estratégica a favor do Brasil, une várias forças políticas, com o objetivo claro de, através de uma emenda constitucional, provocar as eleições diretas no país, dependendo dos desdobramentos da crise que atravessamos. Nós sabemos que quando forças políticas suprapartidárias, movimentos sociais, da sociedade civil se organizam e lutam por uma coisa que acreditam, que a sociedade responde positivamente, essas questões podem ser desdobradas, muito além do objetivo inicial. Nós vimos um momento que eu vivi particularmente, o momento das diretas já em 84, nós sabemos que aquele movimento não conseguiu aprovar no Congresso Nacional a emenda Dante Oliveira. Mas o fruto daquele movimento foi muito além. Um minuto para concluir, deputado. Um minuto para concluir. Eu vou usar o horário do PT. Foi em função daquele movimento que a sociedade brasileira acabou se organizando por uma constituinte livre e soberana que deu origem
a Constituição Cidadã, que hoje um profundo retrocesso conservador quer simplesmente destruir todos os direitos, os mais importantes direitos conquistados pelo povo brasileiro, com muita luta e muito sacrifício. Direitos, inclusive, conquistados pela classe trabalhadora no nível mundial. Nós sabemos que não bastasse a reforma da terceirização, que é cruel sob todas as formas e ângulos que possamos olhar para ela. A reforma trabalhista está para ser aprovada pelo Senado, e a reforma da Previdência, que vai causar índices de pobreza como jamais vistos em nosso país. A miséria se aprofundando para as pessoas mais idosas, o futuro ficando mais inseguro para a juventude, que vai ter que pagar no mínimo 25 anos de INSS ou de Previdência para se aposentar com 65 anos, sabendo que todos os movimentos do capitalismo mundial, com repercussões no Brasil, tornam cada vez mais difícil que as pessoas possam pagar a Previdência. Até pelas novas formas de produção de empresas, por exemplo, a Uber, formas novas de produção do sistema capitalista, que dificultam cada vez mais que as gerações futuras possam recolher a Previdência. A terceirização fortalece, aprofunda essa dificuldade na contramão da reforma da Previdência. É uma tragédia completa e total. Nós sabemos que essa tragédia é fruto do aprofundamento a níveis nunca vistos, da revolução, da transformação das relações capitalistas ao nível mundial. Todos os intelectuais estudiosos do sistema capitalista mundial percebem e analisam que nunca existiu uma concentração de renda tão grande, a ponto de hoje 8 pessoas no mundo concentrarem a renda praticamente do universo dos demais habitantes do planeta Terra. A miséria, a guerra, pessoas que se lançam ao seu destino trágico nos oceanos, imigrantes, da devastação que acontece em alguns países, principalmente da Ásia, da África, do Norte da África. E essa crise, ela entra em conflito, inclusive, com a existência do Estado-nação, porque ela é uma crise mundial, sob a hegemonia do capital financeiro, que precisa aprofundar as relações capitalistas, destruindo a natureza no que for preciso, tanto que chegamos a um momento da história da humanidade que ninguém podia conceber que o presidente do maior país do mundo, da principal potência de toda a história da humanidade, se recusa a assinar compromissos de defesa do meio ambiente, colocando em risco a própria humanidade. Então, senhores e senhores deputados, nós que construímos essa frente temos clareza que a crise é tão grande e ela, se não houver eleição direta, vai ser continuada, prolongada por um Congresso que não tem mais nenhuma legitimidade, por um sistema político que faliu completamente. Talvez pela primeira vez na história do Brasil, o rei está nu. A população brasileira consegue enxergar que o rei está nu, desnudar pela primeira vez na história a podridão do sistema político brasileiro, que a política é dominada pelo poder do dinheiro. Então, para barrar esse retrocesso conservador, a mãe das reformas passa a ser a reforma política. O povo brasileiro precisa de um novo sistema político, uma nova forma de fazer política que possa trazer uma nova geração, uma renovação, talvez, da geração de políticos, de lideranças que existe hoje, e a produção e o surgimento de novas lideranças. Nós achamos que esse movimento pode se prolongar muito além, portanto, do objetivo imediato, que é a eleição direta para presidente da República, fortalecendo a luta para barrar o retrocesso conservador, para fazer uma reforma política verdadeira e autêntica, mudando o sistema político brasileiro, que as pessoas possam se eleger em condições mais igualitárias, não dependendo da eleição dos seus mandatos, do poder econômico do dinheiro, o que leva indubitavelmente e inevitavelmente à corrupção, essa corrupção bilionária que estamos assistindo, contra o qual o povo está completamente revoltado. Por isso, nós achamos que, nesse sentido, a bandeira das diretas já fortalece a luta pelos direitos duramente conquistados, a luta contra o retrocesso conservador, repito, a luta por uma reforma política no limite, eleições gerais podendo vir a acontecer e uma constituinte livre e soberana para mudar o sistema político brasileiro. Por isso, eu acredito que desse movimento pode surgir novas forças em todo o Brasil.
Como no Paraná está acontecendo esse movimento, ele vai acontecer também em outros estados. E aqui no Paraná, como desdobramento dessa união de forças, pode surgir novos agrupamentos políticos, novas lideranças, que podem, inclusive, participar do processo eleitoral do ano que vem, buscando a reforma profunda do sistema político brasileiro e barrando o retrocesso conservador, que aumenta a miséria, produz concentração de renda, aumenta a violência. Basta olhar os jornais que nós estamos vendo isso. Já surgem alguns símbolos dessa tragédia no Brasil. Eu ouso dizer que um deles, que está ficando claro para todos nós, é o atual prefeito de São Paulo. Ele, na minha opinião, encarna o novo tipo de liderança nesse novo estágio mundial do capitalismo, que é o capitalismo violento, cruel, que destrói forças que não se adequam às novas relações de produção, com toda a crueldade, que destrói a natureza, a vida e o que acontece na Amazônia, que massacra os movimentos sociais existentes, vida o que aconteceu agora no Pará com o assassinato de 10 agricultores sem terra, assassinato dos povos indígenas, violência contra o poder popular e que traz novas personalidades fascistoides a tentar conquistar o governo nacional. O que o senhor Dória fez na Cracolândia é uma coisa que arrepia, tamanha a violência e a crueldade. Inclusive as lideranças políticas do mesmo partido que o senhor Dória não conseguiram engolir e aceitar o que ele fez. A secretária de Direitos Humanos pediu, se exonerou imediatamente todo o poder judiciário que estava construindo promotores, procuradores de São Paulo, juízes, assistentes sociais que estavam construindo uma alternativa para a grave questão da Cracolândia, se revoltaram contra a posição do senhor Dória. Uma posição violenta, desrespeito aos mais pobres, que não resolve absolutamente nada. É uma ação espetacular para enganar as pessoas, para tentar enganar aqueles menos avisados, que basta passar com um trator por cima, basta vedar com tijolo as portas de locais alugados e armazéns para sobrevivência alguns, que estará resolvido um problema que é muito mais profundo do que essa visão rasa desse falso líder, dessa nova fase do capitalismo mundial, pode tentar fazer parecer para o povo brasileiro. Então, é contra tudo isso e a favor de uma transformação, para não perder direitos, uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana, que esses deputados dos mais diversos partidos estão se integrando com esse objetivo e com esse ideal. E por isso nós conclamamos a todas as forças vivas do Paraná a participarem conosco no próximo dia 5 de junho, na segunda-feira, às 18 horas, no plenário da Assembleia Legislativa. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.